Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Grupo Intelli. Desde já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar conosco, pois o bate-papo de hoje está muito interessante e é com o engenheiro eletricista Jobson Modena, um dos maiores especialistas em sistemas de proteção contra a descarga atmosférica. Vamos lá bater um papo com ele? Oi, Jobson, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de mais esse bate-papo. Acho que vai ser um bate-papo muito produtivo para quem irá nos ouvir e nos escutar no podcast. Gostaria que você fizesse para o pessoal aí uma breve apresentação da sua carreira e da sua pessoa, para a gente começar. Vamos lá, meu nome é Jobson Modena, eu sou engenheiro eletricista, tenho aí 34 anos de experiência, trabalho com proteção contra descargas atmosféricas já há 26 anos, sou diretor da Gizmo Engenharia, participo das comissões de confecção e revisão de textos normativos da ABNT, dentre elas as comissões de aterramentos elétricos, instalações elétricas de baixa tensão e proteção contra descargas atmosféricas. Já fui coordenador e secretário nas duas primeiras e atualmente exerço a função de coordenador na 5419, né, na revisão de proteção contra descargas atmosféricas. Também represento o Brasil no Comitê 81 da IEC, que revisa a IEC 62305, a norma relacionada à proteção contra descargas atmosféricas, a norma internacional, né? Fora isso, faço aí consultoria, projeto, análise para implementação de sistemas de segurança e assim por diante, né? A gente enrola um pouquinho. Não enrola nada. Todo mundo sabe que seu nome tem bastante peso no mercado, é uma pessoa, um engenheiro, um profissional bem conceituado, e sabemos da competência, então não tem enrolação não. E se você citou aí a 5419, que inclusive é assunto do nosso bate-papo, e ela está sob revisão, né? Sim. E daria para você contar um pouco para o pessoal aí o que está por vir de novidade, que pé que tá a revisão? Olha, Tiago, eu não diria que as novidades são técnicas, sabe? O que nós estamos tentando fazer nesta revisão é fazer com que a norma se torne um pouco mais amigável, um pouco que o texto fique mais, que seja entendido de uma melhor forma, sabe? O que a gente notou ao longo desses 6 anos, né, depois da revisão de 2015, que as pessoas elas tiveram muita dificuldade de assimilar conceitos já existentes, sabe? Porque a 5419, lá em 2015, né, fez aniversário agora de 6 anos, dia 26 de maio, né, a publicação. Então, a 5419, ela, por ser uma norma até a versão 2015 muito pequena, né, ela tem 40 páginas, ficava muito simples, né, ficava muito fácil ali se fazer uma parte somente da proteção. Já a versão 2015, ela teve um ajuntamento das normas, né? Várias normas internacionais se juntaram formando a 62305 e, consequentemente, nós fomos de carona aí nessa junção de conceitos. Os conceitos já existiam, só que quando a gente juntou isso tudo numa norma, o pessoal parece que
meio perdeu o pé, sabe? Parece que entendeu que já tinha o caminho, mas que ele foi pavimentado, por exemplo, né? E acabou meio que ficando perdido aí na história. Então, agora o que a gente tem feito, tem trabalhado muito, né, no sentido de melhorar essa apresentação dos conceitos, né? E claro, todo texto de norma tem lá os seus deslizes, né? Então a gente vai arrumando também. Teve uma época, inclusive, que você participou da comissão, você lembrar bem, aquela história de prazos, né? Quando vale a 2015, quando não vale, aquela história toda. Nós discutimos amplamente isso vai sair com um texto melhorado, né? Para definir exatamente datas, aplicabilidade, essas coisas todas, né? A gente tem procurado definir melhor, principalmente as formas de apresentação dos conceitos, de cálculos, né? A forma de exigência de conceitos, para que isso possa ser melhor fiscalizado em campo, para que seja melhor apresentado em relatório, né? Um outro parâmetro que a gente já passou, óbvio que isso vai para consulta técnica, o que eu posso afirmar de tudo isso que eu estou te falando é que são tendências, né? Nada é absoluto aqui, mas a gente vai ter também uma situação de apresentação melhor em relação à própria análise de risco, né? A parte 4 ficou muito melhor explicada, uma vez que a 5410 deu uma diminuída no texto de colocação de DPS, etc., na revisão dela, jogando as coisas para a gente, né? Para 5419. Então, a ideia é fazer a parte 4 ficar mais simples, embora a parte 4 jamais vai ser simples, porque está envolvendo eletromagnetismo, e eletromagnetismo não é simples, né? Mas a gente tem trabalhado nesse sentido, em tabelar coisas, em colocar alguns desenhos. Então, veja, tecnicamente, a gente não tem que esperar nada muito novo na 5419, sabe? A gente tem que esperar realmente uma condição de apresentação mais amena, uma apresentação mais tranquila. É por aí. Entendi. E aproveitando também o embalo sobre a norma, o mercado geralmente nos consulta aqui e pergunta muito sobre as bitolas de descida e de aterramento, né? Por exemplo, a de descida, ela ser de 50 milímetros quadrados, isso seria um fator mecânico ou um fator térmico e de capacidade de corrente? Quando foi lá na revisão 2005 para 2015, nós tivemos um debate muito sério, inclusive com o pessoal da IEC, porque a 62305, ela não discrimina captação, descida e aterramento. Se for em cobre, é tudo 50 milímetros. Na IEC, você não tem nenhum tipo de discriminação, tá? E como aqui no Brasil nós já tínhamos uma diferenciação, 16 milímetros, 35 para captação, 16 para descida e 50 para aterramento, na época a gente julgou que seria muito ruim para o mercado fazer essa alteração, porque ia ter que arrancar tudo que era captação, tudo que era descida, e além de arrancar, botar uma bitola o dobro, 10 milímetros, mais do que o dobro, né? Então, nós, como não tivemos uma definição absoluta da IEC, o porquê, né, dessa alteração, tudo para 50 milímetros, o que mais, a explicação que mais chegaria perto de uma resposta convincente foi a de padronização, tá? Padronização, inclusive de conexões, etc. A gente resolveu manter 35 na captação, né?
E aí, sob, né, a bandeira da padronização, jogar os condutores de descida para 35 milímetros, porque você bem sabe, quando você vai juntar, né, num conector de medição um cabo de 16 com um cabo de 50, nunca vai ficar bem feito, né? Aquele troço sempre e aquele, né? Então, em cima dessa linha de pensamento, então a gente mudou única e exclusivamente o cabo 35 da descida. Tá? Entendi. 35 na captação, 35 na descida e 50 no aterramento. Né? Tá. E isso se mantém, isso a gente não vai mexer, não. Tá? Entendi. Um tipo de sugestão ou qualquer outra situação para mudar essas seções, não. Entendi. Porque, mesmo para outros materiais, as seções vão permanecer como as que estão atualmente na versão atual. Entendi. E tem alguma diferença, assim, vamos dizer, motivo de utilizarmos o cabo 7 fios ao invés do 19 fios? Porque às vezes o pessoal fala, olha, o 19 é mais flexível, melhor de se trabalhar. Teria algum motivo específico? Dentro da comissão, existem duas vertentes de pensamento lá. O pessoal, tem o pessoal que é ultra defensor dos 7 fios, né? Mas por questão de fiscalização. Tá? Segundo essa vertente, o pessoal afirma que é um cabo mais fácil de você fiscalizar, de você... aquela história do condutor não normalizado, do condutor... Sim. Coisas que vocês sofrem muito mais do que eu, né? Com certeza. Em relação a isso, é uma concorrência desleal, né? Então, alguns membros da comissão seguem essa linha de se utilizar 7 fios exatamente por causa disso, porque aí você vai lá, consegue medir os fios, né, o diâmetro dos fios, faz uma relação rápida ali e consegue ver se a seção do cabo é a de 35. Então, com 7 fios é mais simples de se fazer não só a relação, como de se medir os fios, né? Uhum. Então, ficaria mais fácil a fiscalização e coibiria um pouco mais essa história aí do cabo não normalizado. Tá? Também existe, esse mesmo pessoal diz que esse cabo, por ter menos fios e por, consequentemente, ter menos espaço entre os fios, esse cabo estaria menos sujeito à corrosão. Tá? Entendi. O pessoal do 19 fios afirma o seguinte: bom, se a gente for normalizar visando cercar os caras que estão pensando errado, os caras que estão fazendo errado, nós nunca vamos fazer nada, vamos ficar correndo atrás do rabo, porque se a gente colocar lá, é obrigado 7 fios, os caras vão dar um jeito de dar um nó lá nos 7 fios e entregar o cabo não normalizado também nos 7 fios, né? E com relação à corrosão, inclusive já levaram na comissão pedaços, né, de trechos de cabo cortados, amostras de vários anos enterrados, o cabo estava perfeito, tá? O cabo estava em perfeitas condições. Filmaram, cortando, quando estava ali retirando do local, né? Marcaram o trecho que retiraram e levaram para a comissão, estava lá a marca no cabo, né? Então, quer dizer, provaram, né, que foi exatamente a amostra que tiraram do campo e levaram lá para a gente analisar, né? E o cabo realmente estava perfeito. Se batesse uma água, passasse um caulzinho lá, um lustramóveis lá, acabou. Não precisava, né, mais nada. Então, assim, a gente tem essas duas vertentes. Eu, particularmente, cara, não sou contra a utilização do 19 fios, não, sabe? Não sou especialista, né, na parte de cabos especificamente, mas, assim, a prática tem me mostrado que, se bem fiscalizado e bem instalado, mesma coisa. Entendi.
E essa fiscalização que você diz é no momento da instalação e do AVCB, ou só no momento do AVCB, ou só no momento da fiscalização na instalação? O principal é na instalação, né? Certo. Sem dúvida nenhuma, o principal na instalação a gente Brasil não tem esse hábito de fiscalizar a instalação, né? Os caras, inclusive tem instalação no país que não é entregue, né? É abandonado, o cara monta, abandona e vai embora, né? Isso já dizia lá o saudoso professor Cotrim, né? Ele falava que as instalações não são entregues, né? O cara larga lá e vai embora, né? Bem por aí. Então, nesse caso, o primordial é a fiscalização no momento da instalação. Obviamente, depois, as periódicas, né? As inspeções periódicas são realmente importantes, porque aí você vai verificando a evolução da instalação, né? Eu vejo da seguinte forma: se você tem uma boa inspeção de obra e depois uma inspeção periódica eficiente, cara, não tem por que você usar, sabe? Não é você usar, é você obrigar uma determinada condição, né? Como opinião pessoal, aí nós não estamos falando de norma, né? Claro. E essa inspeção para a VCB, ela tem uma periodicidade? Ela é anual? Ela é bienal? Dependendo da edificação, isso lá em 2005 mudou, né? 2015. 2005 era 1, 3 e 5 anos, dependendo da forma como a estrutura tivesse posicionada, qual a utilização e assim por diante, né? Em 2015 mudou para 1 e 3 anos só, nos 5 anos foi abolido, tá? E a próxima revisão, que a gente não tem nem ideia de quando vai sair, né? Ainda demora um pouco aí, o prazo não é... Eu não sou otimista nesse prazo, tá? Vai continuar 1 e 3 anos. A gente tem trabalhado bem nesse tópico de inspeção, né? Criamos um texto bem maior do que o anterior, né? Até para direcionar, citando documentos que precisam ser apresentados, documentos que precisam ser guardados para uma verificação posterior, tudo mais, né? Alguns roteiros. Então, nesse caso, ficou bem, assim, se for esse o texto que for publicado, vai ficar bem legal, bem completo. Entendi. Mas não tem muita data ainda não. Tá. E no quesito descida, a norma atual e a que está sob revisão, ela considera descidas por eletrodutos internos, por exemplo, descer junto ou paralelo com cabos de energia, em fostos de elevadores, ou é só externa a descida? Preferencialmente, se a gente estiver falando de um SPDA não natural, ou seja, esse com condutores, né? Com cabos, tal, né? Fita, essa coisa toda, preferencialmente externo. Certo. Preferencialmente externo é uma condição muito mais eficiente, muito mais eficaz, tá? Mesmo as edificações que sejam muito extensas, aí que você pega aí edificações com 100, 200 metros, né, de lado, tá? A norma não obriga você a fazer nenhum tipo de descida interna, ok? Mas ela é possível. Então, se necessário. Possível é. O problema é que a gente vai ficando velho, né? Antes a gente falava vai crescendo, agora já é ficando velho, né? A gente diminui de novo. A gente vai ficando velho, a gente vai percebendo uma série de razões por não fazer descidas internas, tá? O que acontece? Para se fazer uma descida interna, o condutor ele precisa ter uma isolação muito boa. Ele precisa de ou você isolar esse cara com uma isolação que esteja ensaiada. Isso é um trechinho da norma, tá? Capítulo 8 da parte 3. Você precisa ter um ensaio com uma isolação que suporte 100 kV numa onda de ensaio, num pulso 1,2 por 50. Tá?
Então, nessas condições, você, para ter um condutor desse, né, aqui no Brasil existem alguns fabricantes que estão importando esse condutor. Nós não temos fabricante nacional e tem algumas empresas que estão importando. Mas é assim, ele é muito ruim que eu digo, é complicado de instalar, tá? Ele tem terminação, você tem que fazer terminação como se fosse uma mufla, ok? Eu ainda não vi como é a instalação desse cara dele para o aterramento, eu só vi dele para o restante da descida, sabe? Não vi como é essa conexão no aterramento, então não posso dizer. Mas se você não fizer isso, você então deve garantir a isolação com distância de segurança, então tem que pôr barreira. Antigamente a gente instalava o cabo lá, botava um PVC e ótimo, né? Deus protegia. Agora a gente aprendeu, né? O tempo vai passando, a gente vai estudando, e entendeu-se que o centelhamento é muito complexo de ser minimizado. Sabe? Então, eu particularmente não projeto descidas no interior de uma edificação, a menos que eu, obviamente, não tenha saída, né? Alternativa. Então, aí eu projeto, mas eu sempre faço com barreira. Eu sempre coloco uma paredinha, sempre coloco uma floreira, alguma coisa que impeça a pessoa de chegar próximo a esse condutor de descida. Tá? Entendi. Então, essa história de PVC, cara, esquece, porque ele não isola o que deveria isolar, ele transmite uma falsa sensação de segurança. Entendi. E essa descida natural que você citou aí seria, por exemplo, os aços utilizados nas construções, nas estruturas? Armadura, isso. Armadura. E até às vezes, por exemplo, um barracão industrial que é de metal, que é de aço, a gente poderia descer por ele também, né? Perfeito. Existem muitas construções onde você já tem toda essa parafernália de aço, né, contínua, posicionada, né? Portanto, ela vai atuar como proteção contra descargas atmosféricas, a gente querendo ou não. E quando a descida é de barras chatas de alumínio, como que é feita a emenda nelas e a conexão dela com o aterramento, que aí no caso é cobre? Então, as emendas das barras, elas precisam ter uma superposição, né, que garanta um bom contato. Tá? A gente vê muito aí nas instalações os caras colocarem uma superposiçãozinha só para furar e colocar um parafuso, né? Já vi. Isso está errado, né? Porque essa pequena superposição que você fez, além de ter uma área questionável, você ainda meteu um furo ali no meio, né? Então, quer dizer, você tirou mais ainda a área de contato que eventualmente poderia estar ali. Tá? Então, nesses casos, o que a gente recomenda, né? O que a norma recomenda? Que tenha um trespasse suficiente para duas perfurações, né? Você faz 2 furos, com 2 parafusos M10 e se for colocar direto na parede, você fixa com uma bucha S10, né? E no caso da terminação, como você não pode enterrar alumínio, né? Então, o que se costuma fazer? Ali a 1,5 metro, mais ou menos, de altura, a norma sugere o conector de medição, né? Então, já que você vai fazer o conector de medição nessa altura, pega-se ali aquele conector, aquele terminal de compressão, né? Sim. Só que o estanhado. Desculpe, eu não entendi. O terminal estanhado. Isso. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas usam, obviamente por economia, elas usam um terminal que tem um furo só. O ideal é você usar o terminal com 2 furos,
porque aí você aumenta a área de contato. Com certeza. Então você usa com 2 furos, obviamente o terminal estanhado para evitar o par galvânico ali entre a liga de cobre e o alumínio que está ali, tá? Faz essa conexão com 2 parafusos e desce o cabo dali para baixo. Dali para baixo você já vai com cabo 50. Tá. Inclusive você falou da liga de cobre do conector estanhado, eu já vi especificação conector de bronze. A norma. E tem alguma. Qual seria a diferença, tecnicamente falando? Quando você tem só o elemento cobre ou ligas, ok, você pode usar conector de bronze, tá? O problema é quando você vai misturar os dois, porque o bronze ele tem uma percentagem bastante alta de cobre, né? Então, o que diferencia quando o pessoal exige o bronze é dureza, é durabilidade, tá? O bronze é obviamente muito melhor do que latão. Do que a liga. Então é durabilidade, né? É confiabilidade na história. Tanto o bronze quanto o latão, que são ligas de cobre, se você for fazer a conexão com alumínio, vai ter que estar estanhado. Sim. Nesse ponto, sim. E no quesito aterramento, a gente tem a norma também de materiais para sistemas de aterramento, a 16254, sob revisão, e como a gente vê que algumas normas se linkam, né? A de subestação se linka a ela, de transmissão também, a 5419 se linka a 5410, as normas se conversam. Nessa revisão, se vocês vão citar 16254, vai citar alguns materiais de lá, como vai ser feito isso? Ou não tem esse planejamento? Eu sou um dos maiores entusiastas, cara. Eu sempre trabalhei para unificar termos, definições, prescrições, tá? Eu sempre trabalhei nesse sentido. Inclusive, fui assim, um grande incentivador da criação de grupos comuns entre as comissões de norma, exatamente para fazer esses trabalhos. Na 5419 com a 10, existe um grupo que foi formado, já terminou inclusive o trabalho, entregou o trabalho já tanto para 19 quanto para 10, para unificar aí os assuntos comuns. Tá? Na 5419, não só para a 254, mas para todas as outras normas, né? A 15749, 15751, 7117, a de linha de transmissão que ainda não tem número e assim por diante, né? A gente criou também um grupo cujo o relator do grupo é o nosso amigo comum, Rinaldo, né? E sim. Ele, então, tem essa incumbência e tem trazido bastante coisas, né, para as duas comissões, né? Eu também faço parte desse grupo e a gente tem levado aí bastante sugestão, bastante ideias para ambas as comissões no sentido de juntar esses conceitos. Não é fácil, porque especificamente com aterramento, cara, a gente tem aí algumas condições que saem um pouco do âmbito da ABNT, né? Quando a gente entra no âmbito de concessionária costuma ter a sua regulamentação, né? Sim. E, embora na regulamentação da concessionária exista lá alguns tópicos, seguir a norma X da ABNT, seguir a norma Y da ABNT, a concessionária ainda tem o hábito, né, de seguir muito a experiência dos próprios funcionários da concessionária. Não que isso seja ruim, mas isso acaba destoando, né,
de uma normalização, de uma padronização na história. Né? Hoje a gente já tem muita gente de concessionária, né, também, isso tem melhorado muito, mas a gente ainda tem muito esses vícios, né? Na minha experiência acontecia isso, então vamos botar dessa forma. Quer dizer, isso é complicado, porque padronizar a experiência individual não é a melhor prática, né? Não é. A gente precisa de fatos, né, de comprovações. Só a experiência não ajuda, mas não é suficiente. Eu diria que a experiência pessoal é uma coisa que nasce e dá o start para acontecerem, então, os ensaios, os testes, né? Onde vai se confirmar essas coisas todas, e aí isso vai ser normalizado, né? Sim. Aí isso vai ser padronizado. Agora, você pular esse monte de etapas, né, que garantem confiabilidade no processo, só porque faz 40 anos que um cara faz desse jeito, isso é complicado. Com certeza. E Jobson, aqui para finalizar, gostaria que você dissesse para o pessoal aí onde que eles podem te encontrar: LinkedIn, Instagram, site da sua empresa, quais as redes sociais que você se encontra? Bom, eu agradeço, né, a oportunidade da gente estar aqui junto. É um prazer falar com você, te ver depois de um tempo aí. Prazer é meu. E tudo mais, né? Então, obrigado pelo bate-papo. E tem o site da empresa, né, o gizmo.com.br. Pode me encontrar também no LinkedIn, tá? Instagram, eu tô velho, né, cara? Eu não tenho Instagram assim. Eu tenho o Instagram da empresa, mas não uso muito, não. Eu sou mais afeito a LinkedIn. LinkedIn me acha, eu respondo, não tem problema nenhum. O site da empresa também, contatos da empresa, etc. Me acha sem problema nenhum. gizmo.com.br, no LinkedIn, Jobson Model. Bacana. Então é isso, Jobson. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer bater um papo contigo. Igualmente, Thiago. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos aí.